Me conectando com a pessoa. Olá, Derivação do Infinito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E esse vídeo aqui é o 7º vídeo da série de básicos para os entendimentos da nova era. Então eu estou compartilhando o que para mim tem funcionado muito como um paradigma mesmo, como uma visão de mundo para eu poder me nortear mais nos dias de hoje, quando tem muita informação diferente, muita confusão mental. Essa série de vídeos é bem para trazer toda essa perspectiva holística sobre a vida de uma maneira racional para você. Então, se você já assistiu os outros vídeos, que bom. Se não assistiu ainda, eu recomendo bastante, porque eles se complementam. Mas vamos lá, esse vídeo aqui é bem especial, porque ele fala coisas que o nosso consenso coletivo social está começando a despertar em uma escala mais global. E começando a perceber que isso é uma possibilidade de uma maneira mais totalizada. E é sobre seres multidimensionais e extraterrestres, que são basicamente a mesma coisa. Então, para a gente entender isso, é bem simples na verdade. Como você já deve ter visto nos outros vídeos dessa série, tudo é um. Tudo é uma coisa só que se expressa através da consciência. Então, existem infinitas expressões desse mesmo ser, que é o infinito. A gente pode chamar com qualquer nome que quiser. Mas é esse único ser que se expressa de todas as maneiras possíveis, de maneiras infinitas. Então, eu dei os exemplos já de insetos, de animais na floresta mesmo, de nós experienciando, mas eu até mencionei também seres multidimensionais, etc. E a ideia aqui é que esses seres multidimensionais e essas diferentes dimensões de existência, elas todas coexistem no mesmo campo, como eu já falei, mas existem em frequências vibratórias diferentes. Então, são diferentes níveis da consciência. Então, tá tudo dentro da consciência, tá tudo dentro de você e tá tudo dentro de mim. Então, nós temos acesso a todos os campos que a gente precisa ter acesso, que a gente quer ter acesso, que a gente tem o desejo de ter acesso. Mas para poder ter esse acesso, a gente precisa primeiro acreditar que é possível. Porque como você já viu nos outros vídeos dessa série, o nosso sistema de crenças é o que está determinando o tempo todo o que é possível e a frequência vibracional que a gente vibra, que a gente emite. Então, se você acredita que não é possível você ter contato com seres multidimensionais, seja um santo, seja um extraterrestre, seja um elemental, uma fada, qualquer um desse tipo de ser. Se você acredita que você não tem capacidade, automaticamente você não vai ter capacidade, porque você não vai estar sendo um... Você não vai estar na frequência vibratória que é compatível com a desse ser, com a dessa realidade. E já que todas as realidades existem, não é uma questão de você ficar pensando, o que é possível, o que não é possível. É uma questão de você ficar pensando o que eu quero que seja possível e o que eu não quero que seja possível. Porque você está dentro de uma existência multidimensional que é bem semelhante com um cristal. É multifacetada, mas ao mesmo tempo é geométrica, fractal, ela funciona de todas as maneiras harmônicas possíveis e tudo completa tudo. Então, eu queria trazer para ti, antes de tudo, antes de eu explicar mais como poder entrar em contato com seres multidimensionais, como tem sido na minha experiência, eu queria trazer para ti 3 seres que já estão sendo canalizados por seres humanos mesmo, no nosso coletivo, que já se revelaram publicamente, seres multidimensionais, e falam basicamente essas coisas que eu estou dizendo para ti agora. Claro que os termos que nós podemos usar, tipo as palavras, elas podem ser diversas. A gente pode chamar esse mesmo essa mesma única coisa, de, por exemplo, hiperconsciência singular, como, por exemplo, o Zilok chama. Ou a gente pode chamar de the one, o Criador infinito, o Criador infinito, ou o Criador de tudo que é. A gente pode chamar de qualquer palavra que quiser para determinar essa mesma consciência singular que se expressa de todas as maneiras possíveis. Tá, e esses 3 seres que eu mencionei são o Bashar, que está um link de um vídeo dele aqui em cima, que é basicamente um extraterrestre. Ele fala que a civilização dele é Sassani, e ele é canalizado por um ser humano há 48 anos. E ele dá palestras, e os vídeos dele são bem famosos no YouTube. Tipo, tem cerca de 200, 300 mil visualizações, alguns bem... os que mais viralizaram. Mas se você assistir ele, você vai perceber, primeira coisa, que aquele cara não poderia estar fingindo aquilo, porque é muita informação passando por muito rapidamente. É visivelmente um ET falando. E a segunda coisa que você vai perceber é que as coisas que ele fala têm sentido racional. E você não precisa acreditar que ele é um ET ou não para ouvir as coisas que ele fala. É simplesmente coisas muito racionais, fazem muito sentido, sabe? Não é do tipo de coisa que parece muito... Tipo, ele abre possibilidade pro místico, mas ao mesmo tempo não deixa só no místico. Ele explica racionalmente. Daí a segunda entidade que eu quero te mostrar é o Ra, R-A, que é uma entidade que foi canalizada, não me engano, lá por 1980, mas eu não tenho certeza que época, porque eu não cheguei a pesquisar hoje.
Mas ele fala sobre todas essas coisas também. É um extraterrestre também que foi canalizado por uma moça. E aí eles fizeram, tipo, ela e mais um grupo de pessoas fizeram, tipo, umas centenas de sessões de canalização dele e escreveram uma série de 5 livros, se eu não me engano, que o nome é Law of the One, que significa a lei do um. E aí nesse compilado de livros, ele explica sobre as densidades, ele explica sobre os níveis de dimensão que a gente existe, ele explica que a humanidade está passando da terceira densidade para a quarta densidade de evolução. E nossa, meu chakra da coroa começou a pipocar agora, assim, tipo, quando eu tô na quarta densidade. Mas, ele fala isso, ele explica das outras densidades que vem depois também, e, e várias outras coisas, que o Ra eu nunca me aprofundei muito, assim, mas eu já vi essas coisas que eu compartilhei contigo agora. E a terceira entidade é o Zilok, que é um que eu conheci há pouco tempo, mas, cara, as coisas que ele fala são muito legais mesmo. Que aí é um ser hiperdimensional também, que eu encontrei nos vídeos criado por um ser humano também, e aí nos vídeos o cara tá fantasiado de ET no vídeo. Mas ao mesmo tempo a mensagem é visivelmente canalizada de um ET, entendeu? Então, tipo, visivelmente o cara canalizou aquele ET, ou pelo menos entrou em contato com ele, ou aquela entidade multidimensional, não necessariamente um ET, entendeu? E aí aquela entidade deu essas informações pra ele e ele transcreveu em formato de vídeo. Na verdade, eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre isso. Sobre isso, não. Uma série de vídeos legendando os vídeos do Slock futuramente. Mas, enfim, eu vou deixar um link dele aqui em cima. E assista, porque é bem legal se você entende inglês. Se você não entende, então espere que eu traduzirei. E ele fala também das mesmas coisas que os outros dois falam, só que com palavras diferentes de uma maneira bem mais computadorizada, por assim dizer. Tipo, parece que é muita racionalidade colocada, sabe? Ele explica sobre a singularidade da hiperconsciência, sobre níveis holográficos de existência, sobre consciência no local e consciência local, sobre o fato do cosmos ser infinito, todas essas coisas, mas de uma maneira bem racional também. Então, esses são os 3 ETs e entidades multidimensionais que foram canalizadas até então para o nosso coletivo, que eu tive acesso e que fizeram muito sentido, me ajudaram muito, e eu acredito que ajudem bastante, então eu recomendo. Então tá, agora vamos para uma parte um pouquinho mais prática, assim, que eu vou compartilhar contigo o que tem funcionado para mim para entrar em contato com seres multidimensionais e para entrar em contato com o campo de informação da consciência unificada mesmo, onde toda a informação reside, como eu já falei em outros vídeos, já falei, eu acho que no último vídeo que eu estava numa conversação com pessoas, já falei bem especificamente sobre isso. E a chave para isso é basicamente você começar a acreditar mais na sua imaginação. Isso pode parecer um pouco estranho se a gente vê na perspectiva que a gente foi ensinado, porque nós fomos ensinados a acreditar que nós somos uma pessoa separada que cria coisas da nossa mente. Mas se a gente vê de uma perspectiva mais cósmica, mais unificada, com uma visão até mais científica das coisas, a gente percebe que tudo está unificado por esse mesmo campo. E se a gente vê de uma maneira mais holística, que é a consciência do uno, do todo, significa que toda a informação que está dentro desse campo já está acessível para todo o campo. Então é só uma questão da gente acreditar que a gente tem capacidade de acessar e aí acessar. E tem um paradoxo aí, tem um equilíbrio aí, que é que você não... quanto mais você fica com medo de você canalizar alguma informação errada, ou seja, tipo, imaginar alguma coisa que não seja verdadeira, menos você vai ter acesso à informação. Mas quanto menos medo de canalizar alguma coisa que seja viajada ou que não seja real você tiver, mais facilmente você vai canalizar informações que são relevantes para sua vida e você vai estar acessando informações que são mais sem filtros, entendeu? Sem o seu filtro pessoal, sem o filtro de eu sou uma pessoa, essas coisas aconteceram na minha vida e aí eu vou associar essa coisa com o que eu recebi, e tu vai ser mais um filtro limpo para essa informação que está chegando, do cosmos, da consciência, chame como quiser. E o processo de conversar com seres multidimensionais é exatamente isso. Tu tem que permitir a tua imaginação, a tua intuição fluir e fazer perguntas direcionadas. E se sintonizando a frequência que você prefere, se sintonizando a frequência da entidade, seja um santo ou um extraterrestre, ou a natureza mesmo, um elemental, uma fada, qualquer um desses seres. Você pode fazer uma pergunta e permita que a informação chegue. Não se pergunte, tipo, a informação deveria ter chegado em formato de palavras, ou ela deveria ter chegado em formato de certo tipo de símbolo, ou um certo tipo de imagem. A informação ela pode chegar da maneira que funcionar, e aí o segredo é você interpretar a informação de acordo com quais arquétipos funcionam na sua mente. Em outras palavras, se eu perguntar
por exemplo, se eu sentir que tem um elemental perto de mim, simplesmente porque eu estou permitindo a minha imaginação fluir, e aí eu perguntar para ele qual é o seu nome, e aí me vir um botão vermelho, tipo uma parede com um botão vermelho na minha imaginação. Isso foi uma informação que chegou para mim. Só que foi uma informação filtrada através da minha mente, através dos símbolos que eu já associei com a realidade. Então a pergunta seria, o que eu associo com um botão vermelho na parede? E aí, por exemplo, tu poderia associar com, se a parede for branca, por exemplo, o botão vermelho, seria a ativação de um instinto, a ativação de um sentido mais terreno. Porque o vermelho ele representa o calor, ele representa o físico, a frequência mais densa em relação às cores. E essa é a interpretação que eu faria pra mim, né? Porque é assim que eu associo um botão vermelho na parede. E foi o que me veio na cabeça agora também. Mas é muito uma questão de você entender quais são os seus símbolos e permitir que as respostas venham canalizadas através dos seus símbolos. Então, eu espero que tenha ficado claro. Esse é um assunto muito diverso e é muito difícil falar sobre tudo isso em um vídeo só. E eu queria ter sintetizado bem, eu acho que eu sintetizei até certo ponto bem. E mais uma coisinha que eu queria falar é que eu já falei um pouquinho, mas a nossa humanidade para onde que ela tá indo, a nossa civilização para onde que ela tá indo. E tipo, a gente está transitando agora de um estágio de separação de acreditar que é a matéria que gera consciência para um estado de perceber, dentro da nossa experiência mesmo, que é a consciência que está gerando a matéria, que a gente não tem como acessar a matéria sem a consciência. Então uma única coisa. Todas as nossas brisas não físicas, todas as nossas abstrações mentais ou experiências que a gente não consegue explicar com palavras, elas estão conectadas com a matéria. Elas são a mesma essência da matéria. Então tudo isso, todas as experiências que você não conseguiu explicar até agora, seja em um centro espírita ou um ritual de alguma planta sagrada, tipo um ayahuasca, ou tomando algum lisérgico mesmo, como por exemplo o LSD, ou qualquer expansor da consciência, em geral, até o álcool, às vezes pode ser uma abertura para algumas pessoas. Entender que todas essas coisas, elas são reais. Elas estão te mostrando alguma coisa que é real, não é uma pira, entendeu? Porque só é uma pira quando tu coloca a definição de que é uma pira, e aí tu se fecha para receber a informação que aquilo estava querendo te mostrar. Então, a nossa civilização, daqui a um tempo, vai estar cada vez mais entrando em contato, em uma escala individual, com seres multidimensionais, com seres de outras civilizações que existem no cosmos. E então essa é uma abertura nova, e ao mesmo tempo é uma abertura que pode começar a acontecer contigo agora, da mesma maneira que já tem começado a acontecer comigo, e já tem acontecido com muitas pessoas à minha volta também. Então, é sobre você elevar a frequência da sua consciência, a frequência da sua vibração mesmo, elevar a sua vibração para você poder se sintonizar a esses seres. E aí, cada vez mais você vai poder conseguir ver uma navezinha no céu ali voando, e até chegar um momento onde você vai encontrar eles nos sonhos, e até chegar um momento onde você vai encontrar eles pessoalmente, fisicamente. Porque a gente vai estar entrando na frequência vibracional onde eles existem. Todo o nosso coletivo vai estar entrando. Mas uma coisa importante para entender é que o nosso coletivo ele é formado de indivíduos, e não de um coletivo. Então, cada indivíduo no seu próprio processo espiritual de ascensão vai automaticamente alcançando uma frequência mais elevada, e essa frequência mais elevada vai conectando com o ciclo cósmico infinito, onde tudo é interconectado, onde tudo é fractal e onde tudo se complementa e coexiste no mesmo campo singular. E a gente já está nesse campo, mas a gente criou um véu de ilusão, que é o que eu já falei várias vezes nesses vídeos, que nos faz parecer que estamos separados, mas não é o caso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você esteja empolgado para virar uma parte de uma civilização galáctica, com contato de seres intergalácticos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, mande para seus amigos, comente, todas essas coisas. E eu te vejo no próximo vídeo, onde eu vou falar, que vai ser o último vídeo dessa série, onde eu vou falar sobre o princípio da paixão, a filosofia da paixão. E como a paixão é a maneira que o infinito, que o único ser, o uno, se organiza dentro de si mesmo. Onde ele cria a paixão para poder se colocar no lugar onde ele precisava se colocar. Ou seja, se você seguir essa paixão, automaticamente você vai encontrar as sincronicidades que você precisa, automaticamente você vai criar o que você precisa na sua vida, automaticamente você vai encontrar com as pessoas que você precisa, você vai tomar o rumo da sua vida, simplesmente por seguir essa paixão. E eu vou entrar mais nos detalhes sobre isso, tipo, como tem sido esse processo para mim e quais são os obstáculos, quais são as dificuldades. Então, eu te vejo lá. Vamos infinitando.